Oi, gente, tudo bem? Sejam todos muito Sim. bem-vindos a mais um episódio do Meu Caminho Podcast. Eu estou aqui ao lado da minha amiga Andréia. Tudo bem, Andréia? Tudo bem, Rei, e você? Bem também. Bom, hoje a gente tem uma convidada muito especial. Como sempre, né? A gente só traz convidados especialíssimos aqui, que é a doutora, Carla Roberta de Mello Pierre. Ela é cirurgiã dentista, psicanalista integrativa com linguagem do corpo e dos dentes, numeróloga, consteladora familiar de água. Você tá bem, doutora Carlinha? Oi, gente, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Eu A tô gente que ótima. agradece. É um Eu que prazer. agradeço, né, a oportunidade das pessoas conhecerem constelação, né? Tem muita gente que não sabe nem o que que é isso até hoje. E Sim, a assim, gente vai tirar todas as dúvidas aqui. vamos tirar Mas todas as dúvidas. antes, o que eu li aqui, tem uma coisa bem diferente aqui, que é cirurgiã dentista, né? Porque consteladora, psicanalista, numeróloga, todas têm a ver com autoconhecimento, né? Com a volta para dentro. Agora, cirurgiã dentista, então eu imagino que você começou como cirurgiã dentista, acertei. Exatamente, né? Então, há 13 anos e pouco aí, 13, eu sou formada há 13 anos, né? Só que faculdade a gente faz pelo menos 5 anos. Então, já tem Sim. bastante tempo. Estou entregando a idade, ó. Então, tudo começou lá com a odontologia, mas sempre eu fui curiosa, sempre gostei de energia, desses mistérios, né, que as pessoas não explicam, então sempre gostei de estudar essas coisas, né? Mas, como todo mundo, a gente tem que ter uma carreira, tem que ter uma profissão, né? Porque a gente aprende que tem que ser assim e a gente faz porque a gente não tem autoconhecimento ainda. Aí eu fui buscar odontologia, né? Me tornei cirurgiã dentista, mas eu nunca me conformei de ficar ali tampando buraquinho de dente, né? Faltava alguma coisa. Muito legal, Estava né? incompleto, né? Estava Tá? incompleto. Não fazia sentido, né? Tava faltando alguma coisa, né? Não fazia sentido só ficar ali todo dia fazendo a mesma coisa, daí tampava o buraquinho, daí vinha outro dentinho, arrumava, quebrava outro, vinha e falava, meu Deus, né? Que coisa. Tinha vezes que a pessoa, a mesma pessoa, né? Vinha diversas vezes arrumar o mesmo dente. Eu falava, meu Deus, será que eu tô arrumando esse dente errado? Será que o problema sou eu, né? Eu que não tô fazendo direito, né? Porque a gente começa a se questionar, né? Aí depois Sim. que a gente começa a estudar essas coisas, né, e começa a buscar o autoconhecimento, a gente entende, né, que cada pedacinho do nosso corpo ali está querendo mostrar alguma coisa, né? E os dentes não é diferente, né? Cada dentinho da nossa boca representa uma pessoa da nossa família, uma situação que a gente está vivendo. Então, às vezes, vamos supor, né, que a pessoa tem problema ali com a mãe. Todas as vezes ela vem com o dente que representa a mãe com problema. Aí você arruma aquele dente 50 vezes e o dente dá problema 50 vezes. Aí você fala, gente, não é possível, né? Aí quando você estuda, daí você começa a fazer umas perguntas estranhas para a pessoa, né? E aí, sua mãe tá bem, né? Cadê sua mãe? Tem jeito aquilo, né? Porque, infelizmente, hoje em dia ainda, né, não tem essa abertura, né? Tem a odontologia integrativa, mas infelizmente não chegou nesse nível ainda, né, para agregar esses conhecimentos para trazer essa resolução mais rápida para os tratamentos, né? Ajudaria demais. Então, quando você começa a entender e você começa a mexer nas perguntas certas, fazer as perguntas certas para ativar o inconsciente daquela pessoa, para ela tomar consciência do que ela está acontecendo ali na vida dela, aquele dente, acontece uma mágica nele ali, ó, que você arruma e dá certo, né? Daí Então Incrível, você né? é A pessoa nem uma. tem noção é, que tá trabalhando, que você está trabalhando o psicológico dela também, né? ela Então, virou sim, uma terapeuta dentista, na verdade, né? exatamente, é uma terapeuta dentista. Então, daí fazia sentido para a pessoa, né, fazer aquelas perguntas sutis, né, porque eu também sou psicanalista, então, lógico, a psicanálise veio bem depois, mas eu fui entrando pela psicanálise, né, fazendo aquelas perguntas, né, sutis, assim, de repente os tratamentos começaram a dar muito certo, né, não que não davam antes, a maioria sempre deu certo, mas tinha sempre aqueles premiados, né, que volta 500 vezes com o mesmo problema, você fala, gente, será que eu sou incompetente? Você começa a se Uhum. questionar, né? Mas aí você pensa, né? Por que que para um dá certo e para o outro não? Tem alguma coisa de errado, né?
O que será que aquele dente estava querendo mostrar aquele tempo todo? Né? Então, quando a gente não tem esse autoconhecimento, a pessoa não busca nada também porque ela está lá no automático, né? Ou o dentista também não busca nada, então você não consegue ajudar a pessoa 100%, né? Então, fica sempre faltando alguma coisa. E essa pessoa fica pulando de dentista em dentista, de dentista em dentista, e vai reclamando de tudo quanto é dentista, mas esse dentista não presta, toda vez que eu vou, quebra os dentes tudo, até que acha alguém que resolve ali. Às vezes era um problema que ela estava ali com uma pessoa da família, ela nem imaginava, né? E é bem legal. Muito, muito bom. E E te dá falando. mais prazer, né? Desculpa, Rê. E te dá Não, mais prazer trabalhando como dentista, entendendo a causa, né? Não, aí fez todo sentido. Aí não Exatamente. era só tampar o buraquinho, né? Era entender Exatamente. o que aquele dente estava falando para mim, né? O dente fala, gente, vocês não têm ideia. Né? O dente fala, "Não, olha aqui, ó, tal coisa, ajuda essa criatura aqui a resolver isso daí." Então, e é muito legal, né? Porque a maioria, né, praticamente 100% das pessoas que eu comecei a atender, por causa do campo e tudo que a gente vai ver, essas pessoas que começaram a chegar até mim também para fazer tratamento odontológico eram pessoas que estavam buscando autoconhecimento também, né? Então elas aceitavam com mais facilidade essas coisas e até as que não estavam buscando, como aquilo fazia tanto sentido para aquela pessoa, né? Então ela aceitava e dava tudo certo, né? Então os tratamentos começaram a virar mágica, assim, tudo dando certo. Uma então Uhum. maravilha. a pessoa te dá um sorriso, você já sabe qual que é o problema dela, né? Passei a vida inteira. A vida inteira, só no Opa, sorriso, então né? peraí. É Acho que é melhor parar de sorrir. engraçado, mas é engraçado, gente, é sério. Esse da Andréia ter tampado a boca, eu conheço as pessoas pelos dentes. Às vezes acontece, eu atendia muita gente. Agora, nesse ano, eu não estou atendendo a odontologia, né? Estou focada nas constelações. Mas, assim, eu conheci, às vezes, eu lembrava da pessoa pelo dente, né? Eu nem lembrava Uau! o nome da pessoa, mas eu bater o olho no tal dente que estava ali, eu já sabia o que que era. E Sabia o eu já que que sabia era. quem era aquela pessoa. É inacreditável, né? Você É lembrava incrível. dela pelo dente. Pelos Uau! dentes, né? Quando vocês conversam comigo, quando a gente está pessoalmente, vocês ficam percebendo, eu olho para o dente e não olho para a pessoa. É Ah, incrível, né? Já é automático isso. Agora eu entreguei meu Ah, segredo. sim. nossa, entregou Caramba. mesmo. Depois Não, você eu vai vou ir ter de que falar. máscara conversar contigo. Pois Ah, é, porque o nem, eu vou dente, ficar. né? O dente fala muito, ele conta a história da vida inteira da pessoa. É Não, incrível. eu ainda vou querer sorrir na sua frente só para você contar a minha história. Ah, eu vou. Boa. Pois é, incrível, né? Então é assim, Bom, né? Isso, a gente tem que deixar muito claro, né, que existe a ciência, né, que tudo tem que ser comprovado cientificamente, porque senão as pessoas não aceitam. Só que as pessoas têm que entender que nem tudo é provado cientificamente, né? Porque tem coisas que são energias, tem conhecimentos antigos milenares que foram esquecidos lá atrás por algum motivo, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de associar esses conhecimentos, né, e integrar junto com a ciência que a gente tem, o resultado é incrível, né? Então, a gente consegue ajudar muitas pessoas, né? Quando não tem preconceito, porque às vezes as pessoas não vão atrás ou não procuram nada porque tem preconceito, né? E deixam de sim, ser ajudadas por conta disso, até dentro da constelação, né? Porque tem sim. muitas pessoas que pensam que a constelação é religião, que é espiritismo, que é incorporação, que é espírito, sei lá o quê, e acabam deixando de fazer uma constelação que pode ali mudar completamente o destino dela, mudar completamente a vida dela, o que está acontecendo por causa de preconceito, né? Por falta de estudar, por falta de pesquisar as coisas, né? Porque a Sim. constelação que o Bert Hellinger estruturou tudo isso, ele era extremamente estudioso, né? Ele tinha diversas formações. Não foi uma pessoa que foi ali na esquina e falou, agora eu vou fazer constelação, né? Então ele Uhum. estudava demais, né? Então os estudos dele são profundos e ele foi agregando um estudo mais outro, pesquisando que ele também não parou nunca ali na vida dele. E toda a estrutura que ele trouxe de constelação é incrível. Então muitas pessoas falam mal da constelação, mas elas nem estudam quem foi que trouxe isso daí, né? Porque é uma estrutura incrível que ele construiu em cima disso para ajudar as pessoas, né? E é uma terapia que a gente fala que é terapia breve. Por quê? Porque a gente vê ali o problema e a solução na hora. É breve por conta disso, mas uma constelação, ela fica reverberando por anos na vida de uma pessoa. Anos, né? Então, no mínimo 2 anos. Bert Hellinger dizia que uma constelação ficava reverberando na vida de uma pessoa mais de 20 anos.
Então, você imagina Uau! você fazer uma terapia, né? Incrível ali, que em 3 horas você faz ali uma constelação, dependendo da situação, e de repente isso aqui fica reverberando 20 anos na sua vida. Olha que coisa mais Incrível. incrível, né? Então, o campo Maravilhoso! é incrível, o campo não para de se movimentar nunca, né? Enquanto a gente está aqui encarnado e desencarnado também, esse campo que vai ajustando, ele não para nunca, né? Então é muito legal. Então, se as pessoas se abrirem para a constelação, elas podem mudar o destino delas, né? E Realmente é uma você terapia. e você pode explicar como é que funciona essa energia no campo, na constelação? É Que... assim, Não, pode falar. É. existe os campos morfogenéticos. Esses campos, eles conseguiram provar cientificamente que esses campos existem, né? Então, não é espiritismo, não é incorporação, não é nada disso. Existem Isso. campos, eles são invisíveis, né? Então, é como se fosse uma tecnologia que a gente usa do Wi-Fi, vamos fazer de conta, né? É. O campo é Wi-Fi. Então, tudo que está ali no Wi-Fi vai reverberar de alguma forma, né? Então, como que a gente está aqui falando? Por causa do Wi-Fi. A gente está vendo o Wi-Fi? Não estamos vendo o Wi-Fi. Não. Não. Então, não está vendo. Então, ele não existe? Ele existe, a gente não está vendo. Né? Não é Sim, porque a gente não está vendo que não existe. É que nem a gente está aqui respirando. Ninguém está pensando, agora eu vou respirar. Ninguém pensou, eu tenho que respirar, senão eu vou morrer sufocado. E respirou, né? Por quê? sim. Porque é uma coisa do inconsciente que ele está ali fazendo pela gente. Não é porque a gente não está vendo que não existe. Então, esses campos, eles foram provados principalmente pelo Rupert Sheldrake, né? Ele é um biólogo e ele estudava primatas que estavam em ilhas distantes, né? Ele fez diversos trabalhos, mas ele focou nesse momento que ele descobriu esses campos. Então, existiam primatas em determinadas ilhas e outros primatas em determinadas ilhas em uma distância muito grande. Não tinha contato, não tinha WhatsApp para um mandar para o outro, não tinha essas coisas, gente. Então, o que aconteceu? Ele percebeu que eles comiam uma espécie de batata. E, de repente, numa das ilhas, os macacos começaram a lavar aquela batata. Do nada, né? E começaram a Ó, lavar aquela batata e foi lavando aquela batata. E quando 100 macacos lavaram a batata, os macacos que estavam na outra ilha, completamente distante, começaram a fazer a mesma coisa, né? Só Então, uma observação. Eram todos virginianos, né? Esses macacos. provavelmente, eu acho que eram todas macacas virginianas. Só pode. Só pode. Não tem outra explicação. E aí o que acontece? Lá na outra ilha, os outros macacos começaram a fazer a mesma coisa. Pensando, como? Como? Como que foi? Não tinha mensagem para mandar, ó, pega essa receita nova de batata aí, não tem. Aí ele observou que depois que 100 macacos naquela outra ilha fez isso, uma outra ilha começou a fazer a mesma coisa lá, os macacos. Que Aí ele incrível. conseguiu provar que existiam esses campos, e assim, cada espécie tem o seu próprio campo. A gente tem um campo que norteia o planeta Terra inteiro, que é o campo que nos conecta. A gente tem um campo eletromagnético, né, que cada um de nós tem esse campo, um campo eletromagnético. O nosso cérebro ele é elétrico e nosso coração é magnético. O nosso coração ele tem 5.000 vezes mais energia do que o nosso cérebro. Né? Então, ó, dependendo de como está a expansão do nosso cardíaco, às vezes chega a 3 quilômetros de distância a energia do nosso coração. Olha que Que coisa mais. uau, incrível. É Que lindo, lindo. né? Até É arrepiei lindo. aqui. Que É lindo. muito sim. lindo. Né? Então, esse campo ele fica vibrando. Então, quando a gente está triste, a gente está chateado, esse campo vai diminuindo, fica encolhido, né? Fica retraído. Então, quando a gente está meditando, a gente está feliz, está alegre, o campo ó, expande. Então, quando existe esse campo, como tem esse campo, então os macaquinhos têm o campo deles, as tartarugas têm o campo delas, os elefantinhos têm o campo deles. Não aparece na televisão que de repente vai ter um tsunami e de repente os elefantes tudo começa a correr para uma montanha do nada. Que Sim, Ninguém corre incrível. para elefante, elefante vai para a montanha. Os elefantes né? sobem a montanha. Enquanto isso, o ser humano está lá tirando selfie lá com o mar indo embora. Mas por quê? Porque o ser humano perdeu o contato com a natureza, né? Então, eles não Total. estão com o Wi-Fi deles ligado, a gente não está com o Wi-Fi ligado. E aí os elefantinhos se salvam e as pessoas morrem afogadas, né? Por quê? Porque desconectou ali com tudo, né? Então, assim, cada espécie tem o seu campo. A gente tem o nosso campo particular e a gente tem o nosso campo que nos conecta a todos os nossos ancestrais e a nossa família, tudo.
Então, às vezes, a gente está repetindo a vida de uma pessoa que teve um problema, sei lá, 300 anos atrás, e por conta desses campos que nós estamos todos conectados, é como se chegasse aqui no nosso Wi-Fi uma mensagem e falar, ó, arruma bagunça aqui, porque não tem como a gente ir aí arrumar, né? Então, aquela pessoa daquela família, às vezes ela está repetindo um padrão ali, ó, anos, gerações em gerações, ela nem imagina o que está acontecendo, né? A vida dela dá tudo errado, ela não tem noção por quê. Por conta desses campos que nós estamos conectados. Então, chega essas mensagenzinhas aqui para um da família premiado que ele tem que resolver, né? Então, é através desses campos. Então, o Rupert Sheldrake, ele conseguiu provar que isso existe, né? Então, quando a gente ajusta o nosso próprio campo, a nossa vida muda. E a constelação, ela serve exatamente para isso. É uma das principais ferramentas que a gente tem para ajustar o nosso campo eletromagnético. Isso é incrível, né? Incrível. Muito, E muito. por que você escolheu constelação na água? Porque eu sei que existe com cavalos, com pessoas, e você escolheu na água por quê? Então, eu não sei até hoje, vou ter que descobrir, né? Porque, na verdade, eu sou formada em constelação em grupo e em constelação na água, né? Foi um curso que eu fiz e abrangia essas duas modalidades. Só que na água eu fiquei completamente apaixonada. É paixão, né? É uma coisa que é minha, não sei por quê, não sei da onde. Provavelmente eu já era consteladora em outras vidas, mexia com essas coisas. Porque a Sim. primeira vez que eu vi na minha vida um campo, a imagem de um campo eletromagnético, eu fiquei completamente apaixonada. Eu nem sabia o que que era aquilo, né? Então algo dentro de mim gritou, olha para isso, né? E a constelação na água, a hora que eu vi a primeira vez, eu fiquei completamente apaixonada, né? Uau. Foi até a constelação dessa mulher que eu fiz, a professora que eu fiz o curso de formação, ela tinha postado no YouTube um pedacinho de nada de uma constelação. E nessa constelação vinha um bonequinho de anjo levar um aborto embora. Ele veio, pegou o bonequinho ali, e levou embora, assim, ó, levou, né? Foi Uau. doido aquilo. Eu fiquei completamente apaixonada. Eu falei, aquilo, eu preciso aprender isso. Eu preciso aprender isso, Que né? lindo Mas isso. Nossa, que antes lindo. disso, né? Eu já estava participando de constelação em grupo com a Mônica Almada. Então eu participei assim até onde eu contei de mais de 90 constelações, né? Uau. E essa Incrível. constelação, ali foi a minha escola, na verdade, né? E cada constelação ali demorava 2, 3 horas para acontecer. Então você imagina isso aí, tanto de constelação que eu participei. Então aquilo, as constelações em grupo foi a minha escola, né? Ali que eu entendi como que aquilo funcionava, porque a gente sente tudo no corpo, tudo no corpo. Quanto mais sensível é a pessoa, mais ela sente no corpo. Então eu ia nas constelações e falava, meu Deus, o que está acontecendo aqui? De repente você cai no chão chorando, você não sabe por que que você está chorando. De repente você começa a andar mancando, você não sabe por que que você está mancando. Você fala, meu Deus, o que que é isso? Eu tô doida? O que que aconteceu aqui com a minha perna? E aí depois você vai descobrir que o tio que você estava representando lá, ele tinha um problema na perna. Olha que Ó, incrível, né? Sim. Então é sim. campo, né? Os campos, a gente sente esses campos, essa energia no corpo, né? Então, realmente apaixonada. E fala uma coisa, a constelação ela é regida por leis, né? Quais são Exatamente. essas leis? O Bert Hellinger, ele estruturou 3 leis universais. Então, assim, enquanto a gente morar aqui dentro do planeta Terra, que é o que a gente sabe um pouquinho aqui, pelo menos, enquanto a gente estiver aqui dentro desse planeta, existem essas 3 leis em qualquer lugar que a gente for, né? Nas coisas bobinhas que a gente faz no dia a dia, nas coisas grandes que a gente faz, então existem essas leis. Quais são essas leis? A lei da hierarquia, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. Quando a gente começa a quebrar essas leis, a gente começa a arrumar problema na nossa vida, né? E daí a gente não sabe que a gente tem aquele problema do dia, a gente descobre quando a gente sabe essas coisas. O que que diz a lei da hierarquia? Quem chegou primeiro tem precedência sobre os outros, né? Então, o nosso pai e nossa mãe, por exemplo, eles são muito grandes, eles estão enormes, eles estão aqui, ó. E os filhinhos estão todos aqui embaixo, não importa quantos filhos. E às vezes o filhinho sai daqui, vem ficar no lugar do irmão, vem ficar no lugar da irmã, vem ficar no lugar do pai, da mãe, começa uma bagunça na vida dessa pessoa, né? Parece que ela dá um passo para frente e 20 passos para trás, a vida dela não anda de jeito nenhum, né? Por Sim. quê? Porque ela ali está quebrando a hierarquia ou alguém dentro do sistema dela está quebrando a hierarquia, né? Então a vida dessa pessoa não vai, não anda.
A outra lei é a lei do equilíbrio. O que que diz essa lei? Que eu não posso dar mais do que eu recebo. Eu preciso dar e receber na mesma proporção. Todas as vezes que a gente quebra a lei do equilíbrio, alguém vai embora da vida da gente. Todas as vezes. E geralmente é Nossa, aquela pessoa que está dando demais. Ela que vai embora, porque ela não Por isso que aguenta a gente mais. se sente mal, né, Carlinhos? Porque assim, a gente começa a fazer as coisas de coração, começa a dar, mas se não recebe, dali um tempo você começa a se Dá um, incomodar. Aquilo é um é. peso, né? realmente, é um peso muito grande. E é por isso, gente, que, por exemplo, né, às vezes a gente tem um amigo, uma amiga que a gente adora de coração, e essa pessoa está desempregada, está toda lascada, está daquele jeito, e a gente, na maior boa vontade do mundo, a gente pega e vai fazer uma surpresa na casa dessa pessoa. Aparece lá com comida, vai lá e paga a conta de telefone, paga a internet, o condomínio, essas coisas. E aí, o que que acontece? Você vai embora, daqui um dia você manda mensagem para essa pessoa, ela nunca mais te responde. Daí você fala assim, né? Que pessoa ingrata, eu ajudei tanto essa pessoa, e agora ela faz isso, ela nem responde. O que aconteceu? A gente deu demais, e essa pessoa se sentiu tão humilhada que ela vai embora. Ela não suporta, porque ela não tem Nossa, como equilibrar aquela situação. Não consegue, não consegue. E aí a gente acaba perdendo uma amizade por bobagem, ela não né? consegue te retribuir, né? Não consegue. Então, por exemplo, vocês podem perceber, gente. Vamos supor que do nada alguém chegue e dá um presente pra gente. Do nada. Ah, eu lembrei de você e trouxe um negócio para você, um livro, qualquer coisa. A hora que você pega aquilo na mão, parece que você pegou uma bomba. Por quê? Porque você tem que, na mesma hora, você já faz um download dentro da sua cabeça. Eu tenho que comprar alguma coisa para dar para ela também. Porque Exato. você já Sabe uma tem coisa que eu muito. lembrei? Uma Né? coisa, as pessoas mais velhas, você vinha, trazia um bolo, trazia alguma coisa, trazia dentro do Sim, potinho, a pessoa ela não devolvia o potinho vazio, ela nunca, devolvia com alguma É, coisa. exatamente. Então, essas minha pessoas estavam família é assim, praticando a lei do equilíbrio, nem sabiam, né? né? Minha Por família quê? é assim até hoje. Pois é, até hoje é assim comigo, pelo menos, É, né? Então, quando a gente comigo também. ganha alguma coisa, a gente já se sente culpado, a gente quer devolver, de alguma Sim. forma, a gente quer retribuir aquela alegria que alguém deu pra gente, né? E aí, quando a pessoa não pode retribuir, ela acaba indo embora da vida da gente, né? E não é por maldade, é por conta dessa lei. Então, aquelas situações, gente, que o negócio tá ruim. A situação ali tá ruim e a pessoa vai lá e ela faz, 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 faz. Quanto mais ela faz, pior fica. Quanto mais Ah, ela ajuda, pior fica, né? Então, aquelas mulheres que a gente vê que tem problema de tireoide, por exemplo, né? Aquelas mulheres hum. que são completamente anuladas e ela está fazendo tudo para a família, tudo, 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 e ela esqueceu da vida dela, né? Ela nem lembra que ela existe, está lá gorda, toda descabelada, toda bagunçada. E ela fica ali dando, dando, dando para todo mundo. E aquelas pessoas, de repente, some tudo. Quando ela vai ver, ela tá sozinha dentro de casa. Fala, o que que aconteceu? Né? Porque aquelas pessoas receberam tanto, elas não conseguem retribuir, elas vão tudo embora. Aí aquelas pessoas que a gente vê e vai atender tá assim, ó. Nossa, eu tive uma oportunidade de vir morar nos Estados Unidos. Nossa, eu tive uma oportunidade, eu estou morando aqui em Portugal. Na verdade, essas pessoas fugiram de dentro de casa, né? Porque elas não tinham como suportar aquilo tudo ali, né? Porque a gente não consegue equilibrar as coisas, né? E aí a gente acaba perdendo as pessoas que a gente mais ama por ajudar demais, porque a gente está fazendo errado, infelizmente. E a outra lei é a lei do pertencimento. O que que ela diz? Que ninguém pode ser excluído de um sistema. O que é um sistema, gente? Não é só a família. A família é um sistema familiar, é o principal ali de tudo, a família de origem. Depois tem a família que, quando a gente casa, a gente cria aquela outra família. E, por exemplo, eu pertenço a um clube. Eu vou lá todo sábado, então eu pertenço àquele sistema daquele clube. Tem aquelas pessoas que eu converso. Então, todos os lugares assim são sistemas, né? Tem que deixar isso claro. E o que que acontece? Vamos supor que alguém foi excluído de dentro da família. Por exemplo, vamos supor que uma adolescente fez um aborto escondido, né? Ela engravidou ali, ninguém ficou sabendo, ela fez um aborto escondido porque também não é escondido, porque o campo Uhum. sabe, o campo é fofoqueiro. E aí o que que acontece? Toda vez que tem alguém excluído, sempre vai vir alguém e vai ficar no lugar daquela pessoa. Sempre, 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 sempre. Então vamos supor que essa menina fez esse aborto escondido e de repente o irmão dela arrumou uma esposa, casou, e toda vez essa mulher perde um bebê. Toda vez ela tenta engravidar e ela aborta, ela tenta engravidar e ela aborta, e ela aborta, ela aborta. Por quê? Esses bebês que estão ali sendo abortados espontaneamente, eles estão ficando no lugar daquele bebezinho que foi abortado ali para aquela adolescente.
porque Incrível, né? vai É. ficar outro no lugar. Então, às vezes, tem gente que fica a vida inteira tentando engravidar. Se a pessoa vai no médico, vira no avesso, faz tudo quanto é exame, né? Não tem mais o que virar naquelas pessoas, ninguém, nenhum dos dois tem nada e eles não conseguem ter um filho. Por quê? Porque, às vezes, esses bebezinhos que ela consegue engravidar ali, estão honrando o bebezinho que foi abortado. Né? Então, ninguém consegue ficar naquele sistema. Porque não adianta fazer coisa escondido, gente, porque o campo sabe, né? Então não adianta trair, não adianta mentir, porque se a pessoa for fazer uma constelação, vai aparecer no campo, né? Então, que nem o Bert Hellinger já dizia, a constelação ela é para todo mundo, mas nem todo mundo é para constelação, né? Porque se a pessoa não está preparada para fazer uma constelação, ela não deve fazer uma constelação, porque pode dar um problema gigante ali na vida dela, né? E Se vai ela não está aparecer tudo Vai ali, né? descobrir, vai né? morrer tudo, tudo, não tem como esconder nada, né? Até porque se por um acaso, né, vamos supor, que o constelador ele esconda alguma informação que existe ali naquele campo, ele vai ficar emaranhado com o campo do cliente. Além dos Uau! problemas que ele já tem da vida dele, e ainda ele vai ficar emaranhado com o sistema da pessoa também, né? Porque é como se fosse ali, é sagrado aquele sistema, né? Tudo que chega no campo naquele dia é o que a pessoa precisa saber. Então, o constelador, ele jamais pode omitir qualquer informação que ele veja, não importa o que seja. Porque se um constelador faz isso, ele está saindo do lugar dele de constelador e ele está interferindo no sistema da pessoa, querendo ser o salvador ali, né? Então, ele estragou toda a constelação, estragou tudo que tinha que fazer e não é constelador. Quer dizer, Ponto. tem que ter muita responsabilidade, né? Para Muita trabalhar. responsabilidade, muito amor, muito sangue frio, porque às vezes a gente Exatamente. vê umas coisas cabeludas, vocês nem imaginam, e tem que falar para onde correr, né? Faz 2 semanas, mais ou menos, eu fui fazer a constelação de uma pessoa e ela descobriu na constelação que ela é adotada. Uau! Nunca imaginou, nunca. Só que a situação que estava se repetindo ali na vida dela a vida inteira, 45 anos, era exatamente porque ela era adotada. Né? E todo mundo escondeu e a constelação esfregou assim, ó, não tem como, né? E a consteladora ela tem que ter um preparo para falar isso para a pessoa, né? Porque senão ela Com vai surtar. certeza. Senão a Porque... pessoa surta, né? A pessoa É, fica louca, vai fazer o que da vida, né? Então, sim. assim, para ser constelador, você fazendo um curso básico, né? Beleza, bacana você fazer um curso básico, mas a principal coisa que você tem que ter é ética e honestidade. Não adianta você saber tudo que é curso que você fez na vida e você não ser honesto, gente. Não dá para fazer constelação, Com né? Primeiro, certeza. primeiro que você vai ficar emaranhado com a pessoa, você vai estar enganando a pessoa está te pagando ali para você mostrar para ela o que está acontecendo e você não mostra, você está sendo desonesto, né? E daí tem Sim. quem tem karma 19, né, Andréia? Eu não entendi. A doutora Andréia, numeróloga, que sabe bem disso, né? Quem tem karma 19 e for desonesto, está perdido. Tá Ei, ferrado. Tem que ser muito honesto mesmo. Tá Eu acho ferrado de que quem trabalha com qualquer terapia, você tem que ser muito honesto, né? Porque você está lidando com uma vida, qualquer com uma. coisa, né? É uma vida, Sim, sim, uma vida. sim. Mas com é terapia uma você está lidando com o psicológico da pessoa. Qualquer terapia, Exatamente, acredito, né? exatamente, né? Sim. Porque vamos supor, né, a pessoa vai lá, tira o dente errado, ela vai lá, paga o implante e põe de volta lá o dente, tá tudo certo. Não é a mesma coisa, mas resolve. Agora, se É. mexer com o sistema de alguém, com uma informação dessa, e você estiver falando bobagem, você já pensou o dano que você causa? Porque a Nossa. pessoa não vai te procurar se estiver feliz, se estiver tudo bem. Não, ninguém. Normalmente, Normalmente a pessoa tá cheia de pepino para resolver, não tem todos como. enroscada, sem dinheiro, o marido foi embora, o filho que não sei o quê, e tá doente, não sei o quê. Ninguém vem feliz fazer constelação, gente. Já tô alegre Não. pra fazer constelação. Não, é só Não. ó, só é encrenca, só é encrenca. Parece E que a eu sou gente, premiada, vem mais encrenca ainda. e a gente pode constelar qualquer coisa, né? Traumas, qualquer tipo, qualquer problema de doença, problema psicológico. Pode constelar também objetos, pode constelar animais, pode constelar tudo. Como é Pode que constelar funciona? tudo, tudo pode ser E é constelado. um por vez. É É um uma. tema, é um tema específico. Porque às vezes a pessoa me manda mensagem assim, ó, eu preciso constelar meu pai, minha mãe, o telhado voou, meu carro quebrou, meu cachorro morreu, faz tudo na mensagem só. Eu falo, meu Deus, como assim? Né? Então a pessoa ela precisa ter um tema principal, né? O top 10 ali que está pior para ela,
Porque tudo que tiver relacionado com o tema principal, ele vai aparecer no campo. Tudo, 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 né? Por isso que a constelação demora tanto, demora 2, 3 horas uma constelação. Porque tudo relacionado vai surgir ali. Então, às vezes, ela vem constelar o dinheiro dela, só que o problema não é o dinheiro, gente. Ali é só o reflexo, né? O dinheiro teve que ser escasso na vida daquela pessoa para ela descobrir o que estava acontecendo. Às vezes, ela tem um complexo de Édipo, né? Ela está ali casada com a mãe e não sabe. E é por isso que ela não tem dinheiro, né? Não era o problema do dinheiro especificamente, é só as consequências. Então, qualquer coisa pode ser constelada desde que a pessoa tenha uma dor referente àquilo, né? Ah, eu tô Hum. obesa, como uma folha de alface, eu tô com 500, com 200 quilos e não consigo emagrecer. Pô, como que pode a pessoa comer uma folha de alface e tá gorda desse jeito? O que tá errado ali? Aí, às vezes, a Hum. gente vai fazer uma constelação e a gente descobre que tinha mais 3, 4 bebês na barriga com ela, e ela ali, ela tá inchada, ela tá gorda porque ela tá junto com os bebês estão junto com ela. E era só isso, não Incrível. era comida, né? Então, tem Uau. constelação que a gente faz que a pessoa é gêmea e não sabe, e às vezes ela compra sapato por dois, roupa por dois, ela vai comprar uma blusinha, ela compra duas blusinhas igual, ela compra, toma 2 sorvetes iguais, ela compra 3 pares de sapato tudo igual, né? Que é para ela e por irmão. E ela não sabe. Nossa. E aí essa pessoa fala assim, eu sou compulsiva por compra, eu sou compulsiva por comida. Só que não é. Já passou no psicólogo, já passou no psiquiatra, já fui tudo quanto é canto e não resolve. Daí vai ver a constelação, é por conta dos irmãos que estavam juntos. Olha que lindo. Caramba. E tem Pois um é. tema que as pessoas procuram mais. Qual é o tema top one, assim? O top 10 é o dinheiro. Top 10 é o Cara, financeiro. Né? O financeiro, depois relacionamento, depois saúde. Né? Doenças, essas coisas. Mas o top 10 é dinheiro. Tá todo mundo sem dinheiro. caramba. Caraca. Mas aí a pessoa vem constelar o dinheiro, né? Vem problema financeiro. Ela, tipo, geralmente constela uma vez? Ou tem que fazer várias constelações com o mesmo tema para conseguir resolver? É assim, eu, Carla, geralmente, como é que é feito? A gente faz a constelação. Se o campo mostrou que aquilo está resolvido, né? Porque aí tem um movimento do campo. Tem gente que vê resultado depois de 2 dias da constelação, depois de uma semana. Tem gente que demora 6 meses para ver resultado. Eu atendi um rapaz que ele era gerente de banco e ele não conseguia ter dinheiro de jeito nenhum. Ele fazia investimento, dava tudo errado, as coisas tudo errado. E aí, o que que aconteceu? A gente foi fazer uma constelação por conta do dinheiro, e na constelação mostrou que toda vez que ele tem dinheiro, ele humilhava a esposa dele porque ela não trabalhava. Uau. Olha que interessante. Então, ele se sabotava para não ter o dinheiro, para não ficar humilhando a esposa, para não se separar dela. Olha que loucura, Que né? doido. E depois que a gente fez a constelação, que ele entendeu aquilo, 2 dias depois ele me mandou mensagem falando: Olha, doutora, você não acredita. Eu não sei o que que aconteceu aqui, mas os investimentos que eu fiz, que estava tudo ruim, tá tudo aqui bombando, eu não sei o que aconteceu. Falei, como sabe? Você tá vendo É como é verdade? mágica. É mágica. Foi Incrível. a constelação que fez uma mágica, né? Porque ele fazia ali um monte de investimento e não tinha nada. Então, 2 dias depois, ele já viu o resultado. Né? Então, tem pessoas que vê resultado no mesmo dia, a pessoa sente no corpo que tirou ali uma tonelada de cima dela. Às vezes a pessoa acaba de fazer constelação, ela sente um alívio tão grande que ela deita na cama e dorme tipo 5, 6 horas seguidas ali, do nada, porque tirou aquele Nossa. peso de cima dela, né? Então ela agora pode até dormir em paz agora. Então, assim, as pessoas elas sentem até no corpo, é incrível. Então é assim, quando a gente faz uma constelação, se deu tudo certo ali no campo, eu sempre oriento a pessoa que ela não pode mexer com aquele tema pelo menos 2 anos, porque o campo está ali em movimento e aquilo está sendo ajustado. Mas vamos supor que aconteça alguma coisa que deu tudo errado ali na constelação, não solta, não vai. O próprio campo vai trazer para a pessoa falar assim: olha, você precisa fazer um mapa, você precisa fazer uma terapia, você precisa buscar tal coisa. O campo mesmo vai trazer a informação que a pessoa precisa, se caso não tenha Dá, resolvido. dá uma direção, né? Mas se ela precisar fazer qualquer outra constelação, deu tudo certinho ali, tá tudo bonitinho. Aí, se ela precisar constelar qualquer outra coisa, ela pode fazer depois de 30, 45 dias, ela pode fazer outra constelação, desde que não tenha nada a ver com o tema que a gente constelou, porque isso está sendo ajustado, né? Então, ela pode fazer depois desse tempo. E tem Geralmente, ela alguma avisou. e tem alguma contraindicação que não possa ser que não possa constelar? Alguma coisa que
Ou a gente pode constelar tudo mesmo? É assim, é que nem eu falei, a constelação é para todo mundo, mas nem todo mundo é para constelação. É, Primeira coisa é a pessoa querer fazer uma constelação, de verdade. Porque às vezes o que que acontece? A mulher foi lá e fez a constelação. E ela viu o que que aconteceu lá na constelação dela, tudo, daí ela vai lá perturbar o marido falando que ele tem que fazer uma constelação. E fica lá enchendo o saco do marido, tem que fazer a constelação. E a própria mulher me manda mensagem, fala assim, ah, eu quero marcar com o meu marido. Eu já não marco. Né? Eu falo, ó, você dá o meu número para ele, pede para ele me mandar mensagem. Esse homem nunca me manda mensagem, nunca, nunca vai mandar. Porque ele não quer fazer constelação. Porque o que que acontece? Quando a gente faz constelação, quando a gente não quer resolver o assunto, a gente coloca os bonequinhos na água, eles não se mexem. Eles estão dentro da nossa, água, eles não se mexem. Vocês acreditam nisso? É inacreditável. Não caraca, mexe, ele Incrível. fica do jeito que você põe, ele fica. Né? Tem vezes que a pessoa vem fazer a constelação e ela fica, o bonequinho dela fica de costas dentro do campo a constelação inteira. Ela não quer saber o que está acontecendo, gente. Então, assim, às vezes nossa, ela foi porque alguém mandou ela ir. Então, isso é uma contraindicação, porque ela só está gastando dinheiro dela, vai falar que a constelação não presta, que não serve para nada, que enganação, que não sei o quê. Por quê? Porque ela não quer resolver nada, né? Mas sim, contraindicação não tem nenhuma, desde que a pessoa, né, tenha uma sanidade mental, né? Coisas que, vamos supor que uma pessoa está com Alzheimer, por exemplo. Eu mesma, eu já falei para uma pessoa que eu não faria constelação, né? Porque todas as pessoas que a gente sabe que têm Alzheimer, elas estão fugindo de alguma coisa, né? Porque teve uma dor sim, tão grande na vida delas que elas não querem mexer com aquilo. E de repente a gente abre ali uma caixa de Pandora ali e sai sei lá o que lá de dentro. Será que essa sim, pessoa vai buscar ajuda depois? Será que ela vai buscar um terapeuta, vai buscar alguma coisa? Então a gente tem que ter responsabilidade, né? Então sim, tem nesse tipo de situação eu não atenderia, né? E coisas que a pessoa vem por causa dos outros não é legal de fazer porque não tem resultado. sim. Já aconteceu da pessoa levar o tema e mudar totalmente na hora e vier outro tema, quer dizer, vem outro tema ali para ser trabalhado? 500 vezes já aconteceu isso. 500 vezes, né? Às vezes a Mas que pessoa tem vem, a ver, mas que tem a ver com o tema que ela sim, falou? Não, sim, mas tem a ver, tem a ver. Mas ah, assim, tem às a ver vezes a com o pessoa tema. vem e fala assim: ah, eu queria ver aqui, sei lá, eu queria ver o meu cachorrinho aqui. Aí você, isso ela já mandou na mensagem, né? Que o cachorrinho tá doente, daí na hora da constelação fala: não, eu quero constelar meu marido, eu quero ver meu relacionamento com meu marido. É, Daí no final das contas que eu estava refletindo no cachorrinho, sabe? Então é Uhum. difícil não estar ligado. O tema ali é difícil não estar ligado com o que vai aparecer no campo, é bem difícil, geralmente está. Mas de mudar em cima da hora assim acontece direto. nossa, que legal. E aí tu tem que fazer a constelação na água, certo? Você tem que fazer no ambiente totalmente fechado, tipo com calor. Não pode ter ventilador, porque vai mexer a água, vai mexer os bonecos, Uhum. ou isso não existe? Olha, se eu te contar uma coisa, você não acredita, mas isso não existe. Mas aí o que que acontece? Para a pessoa não achar que é o ventilador que está mexendo os bonecos, eu prefiro morrer de calor, né? Então, eu não ligo É, o ventilador, não ligo o ar-condicionado, porque assim, se eu pegar os bonecos, colocar dentro da água e ligar o ventilador em cima do campo, esses bonecos eles vão se movimentar e eles vão ficar exatamente aonde eles têm que ficar. É inacreditável, né? Então, caramba, isso. Vamos supor que está fazendo a constelação, sei lá, deixou o gato entrar, o gato pulou em cima da água, bateu a mão na água, sei lá. Aquele gato está a serviço do sistema. E a hora que ele sério? bateu Caramba. a mão naquele campo ali, ó, é porque tinha que mostrar alguma coisa que não estava mostrando na constelação. Ele vem, bate a patinha ali naquele bonequinho e é exatamente o que estava faltando mostrar na constelação. Então, um vento que bate, uma mão que bate sem querer, a perna que bate na mesa sem querer, qualquer coisa que faz sem querer, nada é sem querer. Não Tudo faz, existe. não existe. Nada Na por acaso, constelação, né? não existe. Né? Então, se a gente ligar um ventilador em cima da água, os bonecos vai grudar quem tem que grudar e não vai soltar de jeito nenhum. É inacreditável. E Nossa, que eu susto. lembro, quando você estava dando aula sobre constelação, autoconstelação, né? Do papel, que o papel, se você for constelar com papel, o papel não afunda. O papel não afunda, gente. É Caramba, inacreditável. Não afunda. Você escreve o que você quiser lá no papel, que você pode usar papelzinho para fazer constelação. Não precisa de muita coisa para fazer constelação, gente. Uma tigelinha, um prato com água dentro, papel, já dá para fazer constelação. É incrível. E aí o papel ele não afunda.
É inacreditável. É que nem os bonecos não afundam. Mas tem boneco que você vai pôr dentro da água, ele vai cair de ponta cabeça, ele vai afundar, ele vai derreter, ele vai morrer ali na sua frente, o boneco. Já era, Nossa, pode jogar fora, coitado. Já caiu dentro da água o bonequinho, que ele é de EVA, ele derrete todo e tem que jogar fora. Então, tem bonecos que às vezes tem alguém no sistema que morreu, foi alguém que está excluído, alguém que tem. A pessoa tem muita raiva, o boneco entra, ele cai dentro da água, ele derrete ali, né? E ele nossa. só afunda desse jeito, quando tem problema. Agora, quando não tem problema, você pode pôr papel dentro da água que ela não afunda. E é engraçado que você tenta levantar o boneco, ele não fica em pé. Ele É. não fica em pé, não adianta você querer manipular campo, não adianta você querer pôr boneco onde você quer, porque ele vai sair de lá onde você pôs, ele vai voltar exatamente onde ele estava. É Nossa. Se inacreditável. tiver deitado, vai voltar deitado e não tem Vai como. voltar deitado, se você pôr outro, ele vai ficar deitado também, vai Eu cair, vai também. ficar deitado dentro da água. Não adianta, gente, não existe isso. É incrível. Caramba, que Então, energia, não? e vamos supor que o bonequinho caiu, né? Ele entrou e caiu já. Lá Hum, pelas tampas da constelação, o constelador sente vontade de levantar o boneco, porque ele está forte. Aí você hum. levanta, ele fica. Mas a gente Uau. tem que mentir de querer levantar aquele boneco, porque a gente quer, eu quero porque a Carla quer levantar o boneco. Esquece, não vai levantar nunca. Você vai pôr 500 vezes ali, ele vai cair dentro da Vai água. cair. Vai, porque Caramba. é do campo. A gente não tem. Quando eu tenho questões no campo, né? Às vezes eu faço o quê? Eu pego o bonequinho que está representando ali a situação, eu tiro ele de lá e ponho em outro lugar do campo. Se a pessoa que está fazendo a constelação ali não resolveu aquilo, o boneco vai dar a volta no campo inteiro, ele vai voltar exatamente onde ele estava. É incrível. Agora vamos supor que a pessoa entendeu. Agora o bonequinho vai sair de lá, ele vai começar aqui a olhar para o dinheiro, por exemplo. Ele não vai voltar lá na encrenca que ele estava. É inacreditável. Né? Se não resolveu, ele volta exatamente como ele estava. É muito legal. Nossa. É. E como Não. funciona para ti? Assim, todo constelador é a mesma, é o sentir? Ou tipo, tu escuta, tu sente, tu vê? Como funciona isso, assim? Olha, Carla, eu sinto demais no meu corpo. Demais. Então, calor, frio, medo, arrepio. Tem dia que tá um frio, que tá nevando, eu tô pingando, suando. É incrível. Tem dia que, ao contrário, também tá um calor do cão, eu tô morrendo de frio. Eu falo, meu Deus do céu, né? Então, a gente nunca sabe o que vai sentir no corpo. Carla, parece que eu tenho um cineminha diante dos meus olhos, né? Então, tem situações que eu vejo um filminho na frente dos meus olhos. É como se eu estivesse no cinema, de verdade. Né? Então, vem as imagens, vem o filminho ali, conta uma historinha de verdade. Né? Eu escuto também. Tem vezes que a gente escuta oração no campo, tem vezes que a gente escuta súplicas no campo, né? Tem vezes que Nossa. vai fazer uma oração, tem vezes que vai fazer uma constelação, a gente fica ouvindo uma oração no campo. É incrível, Nossa. fica ouvindo uma oração, você fala, gente, quem está rezando? Onde que eu tô? Né? E de repente, Engraçado. aquela pessoa é um Caramba. que era muito católico, a vozinha da pessoa ali que era muito religiosa, e aí de repente era ela que estava fazendo oração e ela quer entrar no campo, aí você põe a oração para, sabe? Eu escuto mesmo. Nossa. Então, tentação no corpo, porque tudo isso é o campo que traz. Ai, gente, mas eu tô com medo de fazer o curso, né? Porque eu acho que eu não vou sentir nada. Só que assim, é treino, né? Eu um dia também, o dia que eu fui fazer o curso, eu falei, meu Deus, eu não vou poder assim, atender ninguém, porque eu não vou sentir nada, eu não vou ouvir nada, vai dar tudo errado esse negócio, eu não vou conseguir sentir nada. Só que aí você começa a fazer, você fala, meu Deus, o que é isso que eu estou sentindo aqui? De repente a sua perna começa a dar um estribinique na perna, começa a dormir a perna, você fala, nossa, o que aconteceu? Não. Daqui a pouco você começa a sentir uma dor no dedinho, você não consegue abaixar o dedo. Teve uma constelação que eu fui fazer uma vez, a mulher estava com tanto medo do campo dela, mas com tanto medo, que eu fiquei 15 minutos com a minha mão grudada em cima da mesa. Eu não conseguia tirar a mão de cima da mesa para pegar o boneco. Eu não conseguia soltar a mão da mesa. Parecia que a minha mão estava colada. Incrível. Você acredita? Isso Caramba. era online essa constelação, eu lembro até hoje. A minha mão grudou em cima da mesa, eu não conseguia soltar a minha mão para pegar o boneco. Aí eu comecei a conversar com ela, né? Fui conversando, a mão fez assim. Eu falei, agora vai. A mão Caramba. grudou. Parecia que E, e tinha quando, cola na mão. e quando termina a constelação, passa tudo isso, né? Que você sente. Passa tudo isso, né? Então, assim, para mim, Carla, acabou a constelação, acabou a constelação. Às vezes, quando a constelação é muito forte mesmo, que tem umas constelações que estão assim, olha, daquele jeito. Às vezes eu tenho uns flashes na cabeça.
né? Vem uns flashes, mas assim, quando acaba a constelação, encerra o campo, acabou ali, parece que nada aconteceu comigo, né? Teve só uma, assim, tem constelação que eu lembro bem, teve um episódio de uma pessoa que veio constelar os sonhos comigo, que ela tinha sonhos estranhos, e toda noite ela tinha aquele sonho, mas nem era sonho, gente, era pesadelo mesmo, né? Então, e ela não conseguia dormir. Ela já estava agoniada com aquilo. Então, a gente foi fazer uma constelação ali e, de repente, a gente foi abrir o campo. Antes de abrir praticamente o campo, eu enxergava a água cheia de sangue. Tava um mar de Caramba. sangue. Vinha na minha cabeça, é um mar de sangue, é um mar de sangue, é um mar de sangue. Então tá, né? É um mar de sangue. Então, beleza. E aí, conforme a gente foi falando ali, a gente foi parar direto numa outra vida que ela teve, né? Então a gente foi parar praticamente, provavelmente era uma época daquela da Inquisição, né? Que tinha aquelas mortes terríveis, aquelas coisas. E assim, até hoje eu tenho a imagem dessa constelação na minha cabeça, porque ela foi tão assim profunda, né? Tão terrível as coisas que aconteceram ali, que ela está na minha mente até hoje essa constelação. Né? Então, se eu fechar o olho, se eu estou falando com vocês, eu fecho o olho e eu penso, eu lembro tudo que eu vi, né? Então, esse mar Nossa, de sangue foi a tragédia que aconteceu lá por conta do que ela tinha de sonho, né? Que tava as pessoas vindo pelos sonhos para tentar resgatar aquilo. Então, essas coisas, assim, quando são muito fortes, eu lembro, mas geralmente acabou a constelação, desligou o cineminha, acabou, acabou, né? Acabou, vou cuidar da minha vida. E às vezes a pessoa me manda mensagem depois de 15 dias, então, sabe o negócio da minha constelação? Eu falo, meu, já era, não lembro mais. não imagina. Lembro me orientar, mas demorou demais, então já apagou. Você já pensou se eu guardar tudo isso? Eu tô perdida, né? Não, não tem Nossa, como. nem dá, né? E você Não dá. consegue E se constelar? Se Sim, eu autoconstelar? consigo. Eu até vou dar um curso sobre isso, né, de autoconstelação. O que é a autoconstelação? A autoconstelação, para quem quer virar constelador, para quem não quer virar constelador, mas quer se curar, é o primeiro passo ali para quem quer fazer esse tipo de movimento. Porque a gente consegue fazer nossas próprias constelações até a página 2. Isso tem que ficar muito claro. Por quê? Porque a gente também tem inconsciente, né? O constelador Uhum. também tem inconsciente. Então, eu consigo fazer minhas constelações, eu consigo fazer muita coisa dentro do meu campo ali. Só que chega na página 3, 4 ali, minha, eu tenho que pedir ajuda para alguém. Por quê? Meu inconsciente bloqueia, eu não consigo ir adiante. Eu preciso pedir para alguém fazer para mim, né? Mas muita coisa eu consigo fazer e já resolvi muitas coisas eu mesma. Porque quando a gente faz autoconstelação, a gente está se curando. A gente está se curando e automaticamente curando o sistema da gente, né? E aí a gente vai limpando aquilo ali, vai harmonizando aquilo ali. E assim, para quem quer virar constelador, pelo menos, é o primeiro passo, porque como que a gente está todo bagunçado e vai querer atender alguém? Não tem como, Uhum. né? Não dá. Sim. Então, primeiro a gente se cura, a gente se limpa, para depois a gente querer atender os outros. E a parte boa de fazer constelação na água, uma das grandes vantagens é isso. Porque se a pessoa está querendo fazer isso em grupo, ela já não vai dar certo, Não né? Porque não tem o que consegue. fazer. Vai precisar de uma galera para vir representar e tudo. E a autoconstelação na água, a pessoa joga lá o papelzinho que seja ali na água, ela já consegue ver os movimentos e aquilo já resolve ali mesmo, né? Então, a nossa autoconstelação, se a gente quiser, a gente pode deixar a constelação ali pelo menos uma semana. Não precisa tirar os bonecos, né? Então, de Ah, é? repente, de repente você põe uma questão lá no campo e de repente você passa ali perto daquela tigela, vê um negocinho ali na sua cabeça, você vai lá e põe no campo. Daqui a pouco você passa 2 dias, ainda não tem a resposta. Você põe mais alguma coisinha até você ter a resposta que você quer, né? Você não precisa desmontar ali na hora. Então, você pode deixar para No você. máximo é uma semana? No É, máximo é uma semana? este máximo ali, né? Então, assim, é que nem eu falei, vai chegar uma hora que não vai acontecer mais nada e de repente a pessoa precisa buscar uma constelação com outra pessoa, uma constelação completa. Mas o que for Uhum. Sim. permitir essa pessoa ter estrutura de ver, ela vai conseguir ela mesma liberar ali do campo dela. Existe, por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia. Eu posso querer constelar a cirurgia antes de fazer? Deve, na verdade, De- deve. Mas você Deve. recomenda fazer antes ou Antes, depois? antes da Antes. cirurgia. Por quê? Porque às vezes não é para a pessoa fazer a cirurgia. Às vezes ela Hum. não está doente daquilo que ela está achando que ela vai ficar, que ela tem que fazer. Gente, é muita loucura isso. Eu sei que o que eu estou falando é uma loucura, mas às vezes aquela cirurgia, aquela doença ali, não está no físico. Às vezes está na energia dela. A gente sabe que tudo começa na energia para depois somatizar no corpo.
Então, dependendo do que for que está acontecendo ali, quando você conserta a energia, ela não precisa fazer cirurgia. Ah, nossa, agora então constelação cura as pessoas, não precisa mais de médico, não precisa mais de remédio, não precisa de mais nada disso, né? Então a doutora Carla aí é salvadora, né? Só que não, gente, é sério. Quando a gente estuda energia, quando a gente estuda radiestesia, eu também sou formada em radiestesia agora. Então a gente entende que existem os chakras da gente, né, que são vórtices de energia, e quando isso está desregulado, isso somatiza coisas no corpo. E isso pode ser ajustado de acordo com a permissão, de acordo com o karma da pessoa, de acordo com a sabedoria que ela tem do autoconhecimento, do monte de coisa, a gente consegue ajustar a energia se a pessoa não precisar fazer cirurgia nenhuma. Então é Acreditem. ótimo. Nossa, Não, eu acredito. Então é ótimo, por exemplo, se eu estou na dúvida para mudar de casa, se eu estou na Bom, dúvida para mudar de cidade, de país, qualquer coisa assim, é bom fazer uma constelação antes, né? é ótimo fazer uma constelação. Vamos supor que a pessoa fale assim: nossa, eu não sei se eu vou morar lá nos Estados Unidos ou se eu vou morar lá em Portugal. Uhum. 50% para cada lado. Para onde eu vou? Joga na água, que a água vai te mostrar onde você tem que ir. Às vezes você não tem que ir nem para um nem para o outro. Às vezes você tem que ir para a Espanha. E o campo vai trazer o boneco da Espanha, e vai entrar ali, vai grudar na pessoa e vai falar: é na Espanha que você precisa ir. Que incrível isso. É incrível. boa. Ele vai vir aqui gritando na orelha do constelador: Espanha, Espanha, Espanha. Coloca no campo. E aí você fala: nossa, mas então, né? Mas era Estados Unidos ou era Portugal? Mas não é nenhum dos dois, é na Espanha. Você põe lá o bonequinho da pessoa, vai lá e gruda, e é para lá que ela tem que ir. E ela vai feliz da vida e dá tudo certo. Às vezes, se ela fosse ali sem fazer a constelação, porque não era o lugar dela, estava indo para dois lugares que não tinha nada a ver, e de repente, né, dava tudo errado. Eu fiz até uma constelação dessa recentemente, de uma menina lá de Fortaleza, uma médica muito queridinha. E ela precisava mudar de casa e ela estava entre escolher três apartamentos, né? E ela estava ali, ela queria os três, ela não sabia qual que ela queria. O marido queria um, ela também queria, ela queria o outro, e tinha uma coisinha ou outra ali que não dava certo ali na situação deles. A gente constelou e a constelação dela mostrou aonde era o menos que eles queriam ir, né? Era que Caramba, menos queria. E aí eu fiz a constelação para ela. Ela falou: "Tá bom". Aí passou uns dias, ela pegou e me mandou mensagem: "Tem como você confirmar para mim se é para ir lá mesmo?" Pois eu fiz o que ela pediu na água e deu exatamente a mesma coisa, né? Eu gravei e mandei incrível. para ela, falei exatamente a mesma coisa. E ela foi, ela mudou para o lugar que a constelação mudou e ela tá lá feliz da vida, que eu falei com ela, não tem nem 15 dias agora que a gente fez outra Que constelação. incrível. Ela falou que foi a melhor escolha que eles fizeram, porque realmente um dos apartamentos que ela estava querendo morar, na constelação mostrou que esse apartamento iria para leilão. E ela nem sabia disso. E depois ela ficou sabendo que o apartamento foi para leilão mesmo. Você já pensou se ela estivesse morando lá? Nossa, Nossa, Era o que gente. eles mais queriam ir morar, né? Ela e o marido eram assim, dos três, eram o que eles mais estavam querendo ali. E se eles tivessem ido, imagina a dor de cabeça que eles iam arrumar, porque eles iam ter que tirar as coisas lá de dentro, ia ter que arrumar correndo embora, né? Então não era para ir. E aí eu falei: olha, pois que legal. Então, tá vendo? É muito legal. A que constelação incrível sabe, isso, hein? a Nossa, gente que não sabe, mas o super. campo sabe. E me fala uma coisa, já chegou alguém dizendo, fez a constelação lá, tal, e falou para você, olha, tudo que foi mostrado aqui para mim não tem sentido. Sim, já aconteceu isso uma vez. Teve uma pessoa que me procurou, eu acho que ela é até de fora, acho que ela é dos Estados Unidos. E ela precisava fazer uma constelação porque ela falou que o filho dela não suportava ela. Um filho de Nossa, 19 anos, ele não suportava ela. Os dois só viviam se matando. E quando ela me mandou essa mensagem, eles não estavam nem se falando, eles moravam na mesma casa, mas eles não estavam nem conversando. E aí tá bom, ela falou que já tinha feito constelação antes, que ela já sabia como é que era, tudo bem. Só que assim, é aquela história, gente. Constelação não é para a gente procurar culpado de nada. É para a gente saber qual Uhum. que é o problema para a gente resolver. E sim. quando a gente abriu ali a constelação, o problema todinho era ela. Só que ela não aceitou aquilo de jeito nenhum. Ela falou, se ela pudesse, ela tinha me batido pelo notebook. Ela ficou Nossa, completamente caramba. revoltada comigo. Ela só faltou me xingar de verdade. E assim,
que estava mostrando ali na constelação? Que ela tinha excluído o pai do menino. E é por isso que o menino tinha tanta raiva dela, né? E ela Nossa, nunca excluía aquele homem, e falando com raiva, eu nunca excluí aquele homem que não sei, e aquele homem, não é nem meu pai do meu não filho, é né? meu Meu pai, ex-marido, é aquele homem, né? Com é aquele ódio. homem. Eu falei, mas você percebeu a raiva, né? E eu, com maior paciência do mundo, explicando para ela. Você percebeu que você, olha como você fala, olha, o seu inconsciente está mostrando que você está com raiva. Eu catei o bonequinho representando a raiva e pus no campo. O bonequinho foi lá e grudou nela, né? Então eu falei, você Caramba, tem resistência, seu inconsciente está com um mecanismo de resistência, explicando com a maior paciência do mundo. Eu não tô nada disso. Aí eu peguei o bonequinho, nossa. coloquei no campo e grudou nela também. Por que será? Né? E aí, essa constelação não durou muito tempo, ela deve ter demorado no máximo, assim, uns 25 minutos, 30 minutos no máximo. E aí foi a cerejinha do bolo. Quando eu coloquei o pai dela no campo e falei que ela se sentia rejeitada pelo pai, ela virou um demônio. Ela só faltou me Nossa, matar, né? E Ainda bem mostrou, que foi caramba. online, hein? ainda bem que foi online, senão ela tinha me batido. Porque aquela dor que ela carregava ali do pai ter rejeitado ela era tão grande que ela falou assim que o pai dela era o melhor homem do mundo. A outra Nossa, já se viu, está falando isso para ela. Então, o que que ela tem? Síndrome de Estocolmo, né? A síndrome Hum. de Estocolmo é quando a gente se apaixona pelo nosso agressor para a gente sobreviver, o mecanismo de defesa do inconsciente. Então, o pai dela deve ter feito uma coisa muito ruim ali para ela na infância, ou aconteceu alguma coisa que ela não queria mexer com isso, não queria nem ver. E ela falou assim para mim: Nossa, eu joguei meu dinheiro fora, eu não me arrependi de ter mandado mensagem para você. E me xingou todo, assim, né? E desligou a ligação, ela nem fechou o campo, nem nada, e foi-se embora. Nem terminou a constelação, nem nada. Né? Mas aí eu caramba. tenho certeza que um dia, daqui, na época ela é muito novinha, mas daqui, quando ela tiver mais ou menos, daqui uns 20 anos, ela vai entender que essa aí foi a melhor constelação que ela fez na vida. Ela vai E, entender, ela não tem maturidade para isso, né? e É. mesmo ela tendo cancelado tudo, mas só dela ter aberto o campo, isso reverbera na vida dela? O Ou pouquinho que não? mexeu, porque querendo ou não, trouxe consciência para ela do que estava acontecendo, né? Lógico que Uhum. não resolveu tudo porque ela não queria resolver nada, ela estava querendo arrumar um culpado porque ela queria culpar o filho ali, Sim, qualquer pessoa, menos ela, né? O problema era ela, a constelação inteira. sim, Então, mesmo ela não querendo, um dia aquilo vai fazer sentido para ela. Um dia vai cair a fichinha dela e falar: Putz, olha, por que que eu não vi isso antes? Né? Porque é tão triste, porque quando ela perdeu uma grande oportunidade, na verdade, de mudar ali a vida dela, a convivência com o filho. Porque o que que vai acontecer se ela não resolver isso? De repente, esse filho vai embora, nunca mais olha para a cara dela. Né? De repente, esse filho vai embora para um outro país, constitui uma família e ela nunca vai ver aquele neto crescendo, alguma coisa assim, né? Porque ela não sim, teve sabedoria de olhar para o sistema dela, né? E o sim. constelador ele tem que respeitar, né? Quando a pessoa não quer, não tem muita coisa para fazer, né? Na verdade, eu não sei que tipo de constelação que ela fez, eu não sei como que foi feito da outra vez, eu não sei que tipo de constelador que foi, nem que tipo de constelação que foi. E de repente as constelações que ela fez antes só mostrou o que ela queria ver. E de repente ela arrumou Uhum. um que mostrou a verdade, daí ela não gostou muito, né? Então, Caramba. aconteceu, já aconteceu, foi dessa vez. E teve uma outra situação também, que uma moça com depressão me mandou mensagem, falando que queria fazer a constelação. E a hora que mostrou a constelação também foi quase a mesma coisa, né? Ela ali, ela odiava os pais, ela gritava do celular: Eu odeio mãe, eu odeio que eles morram tudo, eu não quero saber de ninguém, gritando louca, desesperada lá na casa dela. E Nossa, assim, ela pegou e falou: Eu não quero mais saber disso, eu quero que eles morram, eu quero que eles morram. Por quê? Porque ela mudou de cidade e ela queria que os pais mudassem de cidade para acompanhar ela, porque ela achava que os pais tinham que largar a vida deles para ficar junto com ela. Uma mulher de 40 e poucos anos, casada, com filho pequeno, e ela achou que o pai e a mãe, já que eles são aposentados, não faz nada, que eles tinham que largar a vida deles lá para vir ficar com ela. E ela nossa, odiava os pais porque eles não queriam, tinha a casinha deles, as coisinhas deles lá, né? E a irmã dela morava perto dos pais e ela falou que os pais não vinham por conta da irmã. Gente, você já pensou você ter que largar sua casa, largar suas coisas para ir ficar com alguém? Como assim? Né? Uma mulher de 40 é, Sim. anos, será que o pai e a mãe já não deu o suficiente para ela? Já deu o suficiente quando deu a vida, né? sim, Então ela sempre exigindo demais. E todas as pessoas que se fazem assim, com posição de vítima,
numa situação dessa, não tem como ninguém ajudar. Nem um terapeuta, nem um constelador, nem ninguém na vida. Porque ela A não pessoa quer não ajudar. enxerga. Ela Ela não 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 enxerga. 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 Ela é a vítima de merda ali. A vítima de merda. Né? E ela vai continuar com a merda de vida ali, porque não tem ninguém para ajudar ela. Não tem como. Né? Porque ela é agressiva com pessoas que são vítimas, assim, elas são agressivas com todo mundo, ela bota a culpa em todo mundo, ela não tem autorresponsabilidade, né? Então Sim. não tem o que fazer. E aí ela também encerrou a constelação, ela desligou também e acabou ali, né? Então não tem o que fazer. E a gente tem que respeitar, Sim, vai fazer. sim, é a escolha dela. É que nem Sim. eu falei, constelação é para todo mundo, mas nem todo mundo é para constelação, né? Você falou um pouco do teu curso. Você quer falar um pouquinho mais? Já está pronto o Pois curso? é, legal isso aí, hein? Olha, então agora em março vai ter um curso de autoconstelação, né? Vai ser 2 dias, vai ser online, vai ser ao vivo, vai ser bem legal, vai ser teórico e prático. Então, nesse curso, a gente vai aprender a fazer as próprias constelações, né? Então, vai aprender as leis, vai aprender sobre os campos, vai aprender um monte de coisa para aprender a fazer as próprias constelações. Esse curso é para quem quer se curar, porque é um curso de autocura, primeira coisa, né? Então a gente vai se Uhum. curando através das nossas constelações que a gente vai fazendo. E para quem tem vontade de virar constelador, é o primeiro passo, né? Porque a gente não pode ali fazer um cursinho ali de 5 horas e achar que a gente é constelador, né? Então a gente primeiro tem que fazer um curso assim, que é um curso para iniciante. A gente primeiro aprende a fazer as próprias constelações para dar o próximo passo para depois querer fazer outros cursos. Então, esse de autoconstelação vai ser dia 27 e 28 de março, que vai ser online e ao vivo. E já estou gravando a sequência para o próximo passo para quem quer se tornar constelador, para ganhar dinheiro, para fazer as próprias coisas. E vai ter um terceiro curso, que é o curso para quem quer aprender a constelar os dentes também, né? Que Que Porque legal. legal. é um curso exclusivo, né? Porque quem trouxe a constelação dos dentes aqui fui eu, né? Eu que canalizei esse negócio todo aqui, Que fez um legal. Que download aqui, bárbaro. né? Só que só pode fazer esse curso quem tiver essas bases, ou quem já for constelador de verdade, saber direitinho constelação, porque eu já vi um monte de gente que fala que é constelador. Aí você pergunta uma lei para ele, ele não sabe nem que lei que é essa, ele tá, que lei do que você está falando, né? Então a pessoa tem Uhum. que ser constelador de verdade para poder fazer o curso de constelação dos dentes, né? Porque é um curso muito profundo, é muito mais profundo do que, né? Já é Que profundo, vai ser show. mais profundo ainda. Eu estou vendo um jeito de fazer esse curso, ou uma parte online, ou vai ter uma parte presencial, não sei ainda, mas eu já estou providenciando isso daí, né? Para quem tiver Imagina interesse. um dentista fazer esse curso, hein? Ah, Que eu ia show. amar, podia ter um Ia ser monte de incrível. dentista, né? Para ajudar os pacientes, né? Ia ser incrível, gente, é incrível, é incrível. Incrível. Sim. E tu É quer deixar incrível. tuas redes para as pessoas te acharem e falarem contigo sobre o curso, sobre teu trabalho? Vocês me encontram no Instagram, é @Carla Roberta de Mello, né? Que é o Instagram. As meninas também vão deixar aqui embaixo, aqui nos Na recadinhos. Sim, descrição. na descrição. Na descrição, o telefone é o Zap, se quiser falar direto comigo sobre constelação, é o 93705 8990. Só mandar mensagem, se quiser saber do curso, alguma coisa, pode mandar direto que eu respondo. Sou eu mesma que respondo. Às vezes eu demoro para responder, porque às vezes eu estou atendendo. E Hum. constelação demora 2, 3 horas. E não adianta eu botar uma pessoa para responder para mim, porque a pessoa, né, às vezes você quer saber da constelação, a pessoa não sabe constelação, não vai adiantar nada. Então eu que respondo, né? Então Exatamente. um pouquinho de Tem Sim. paciência, uma hora informações que outra pessoa não consegue passar. daí vai ter que perguntar para mim de todo jeito, então espero eu responder que é mais fácil, tá? Mas vocês me encontram aí, elas vão deixar aqui os links, aqui o telefone também, porque se eu falei alguma coisa errada, vocês corrijam aí. Tem alguma Não, tá coisa que você queira perfeito. falar que não foi falado aqui? Enfim, você acha importante? Eu acho importante dizer o seguinte: todo mundo do planeta Terra deveria de fazer uma constelação. Não importa se é na água, se é em grupo, não interessa como que vai fazer essa constelação. Procure uma pessoa séria, um constelador sério, porque vai mexer no teu campo, vai mexer na tua estrutura, na sua energia, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas você cobra tudo isso numa constelação? Só que daí às vezes a pessoa não pensa que ela está 45 anos sofrendo com aquilo,
E aquela um Uhum. valorzinho que ela vai pagar ali por um negócio de 3 horas, que é um valor absurdo, absurdo de barato, que eu acho, pelo efeito que tem na vida de uma pessoa, né? Então ela vai ali resolver 45 anos ali com um valor idiota, né? Então, será que compensa continuar 45 anos, mais 45 anos com a mesma porcaria ali, ou pagar ali, resolver aquilo e acabou, né? Mais fácil, né? Então, procure um Sim, constelador sério, né? Uma pessoa que estude, que saiba o que está fazendo, porque mexer nesses campos, se mexer de qualquer jeito, em vez de melhorar, vai realmente piorar, né? Só busque uma constelação se você quer transformar a sua vida. Constelação não é para ir de curiosidade, porque o amigo falou, porque a mãe falou, sei lá quem falou. Só vai fazer uma constelação quando você quer mudar de vida, senão você nem mexe com isso, né? Porque senão você vai ficar frustrado, você vai ficar chateado, vai falar que constelação não presta. Então só vá se você tiver aberto, falar, meu, eu quero resolver minha vida. Aí vocês vão fazer uma constelação, né? É que é, a constelação ela mudou a minha vida. Então eu falo com tanta emoção e tanta, né, propriedade da constelação, porque eu posso dizer que a minha vida é antes e depois da constelação, né? Então eu era dentista, eu sou dentista ainda por enquanto, né? Então eu já tive mais de 10 consultórios e esses consultórios nunca deram certo, porque eu não sabia o que estava acontecendo, porque eu montava um consultório e dava tudo errado, aí eu montava outro, dava tudo errado. E toda hora eu gastando dinheiro com curso, gastando dinheiro com isso, dinheiro com aquilo, e eu nunca tinha dinheiro na minha vida, né? Sempre o dinheiro sumia, desaparecia da minha vida, né? Então tudo de errado acontecia, tudo, tudo. Daí você fala, meu Deus, como que eu sou tão azarada? Depois que você vai lá e faz uma constelação e você descobre o que é que O aconteceu, motivo. o motivo motivo de tudo. daquilo, o que que você está fazendo de errado, qual que é o problema? Gente, parece mágica, é inacreditável. Daí o negócio começa a dar certo, né? Daí chega um dia que você olha para sua agenda, você fala assim, ixi, agora eu vou ter que marcar a pessoa depois de 5 meses porque não tem mais horário para marcar a pessoa, né? Porque Que eu já ficava legal. lá sentada lá no consultório olhando para as paredes, né? Por quê? Porque eu estava fazendo a coisa errada, no lugar errado, no caminho errado, porque não era aquilo que eu tinha que fazer. Né? Então, quando a gente Uhum. faz mapa astrológico, faz mapa numerológico, né? Essas ferramentas que a gente tem, faz uma constelação, porque uma ferramenta complementa a outra. Né? Então, a gente começa para o caminho da gente fazer o que a gente precisa fazer, aí a gente tem dinheiro, a gente emagrece sem fazer nada, não fica mais gordo, fala, tenta emagrecer, não consigo, tenta emagrecer sozinho. Né? De repente, você consegue comprar o carro que você, a vida inteira você quis, você fala, putz, eu nunca vou conseguir comprar aquele carro. Aí do nada aparece um dinheiro assim misterioso e você vai lá e compra. Como que é isso, né? Porque distensionou o campo, desemaranhou aquelas bagunças e a vida começa a fluir. Por quê? Porque você foi para o seu lugar, né? Porque quando a gente Uhum. está fora do nosso lugar, a gente não consegue nada na vida. E quando consegue qualquer coisinha desse tamanho, é com muita força. E não precisa ser assim. Então, a Sim, constelação é uma ferramenta incrível, né? Muito legal. Então, quem tiver oportunidade, faça uma constelação que vai ajudar demais. Que show. Ó, te agradeço muito. Adorei, adorei saber um pouquinho mais. Já sabia alguma coisa, mas aprendi mais ainda aqui, então eu só te agradeço. Eu que Obrigada. agradeço a oportunidade. eu agradeço também, Carlinha, por ter aceito o nosso convite. Que papo delicioso, né? Muito Obrigada a bom. vocês, Sara. E foi muito bom mesmo. Obrigada. Obrigada a vocês, menina, pelo convite. Parabéns aí pela iniciativa de vocês também. Isso aí vai bombar demais. É só o começo do que há de vir aí. Com Sim, certeza. obrigada, obrigada, Carmen. Obrigada. Obrigada pela confiança também. Um beijo. Um Beijo beijo para grande ti para também. você. Beijo, Deia. Beijo. E lembrando que nosso caminho é único. Cada um tem o seu. Exatamente.